nessa manhã, geralmente a gente sempre traz algo para que os irmãos reflitam, pelo menos no final dos louvores que são tocados e cantados. Mas nessa manhã eu queria primeiramente começar trazendo algo para a gente refletir entre os louvores que a gente vai cantar nessa manhã, além da própria ministração em si. Porque eu estava refletindo sobre aquilo que foi pregado no domingo passado. Estava refletindo sobre que nós, jovens e adolescentes, ouvimos no sábado também, no culto em que nós fomos. E ambos traziam uma mensagem de ter uma identidade estabelecida em Cristo, em saber quem você é e não negociar os seus valores por nada que fosse. Por mais que, nossa, isso poderia te beneficiar muito, não negocio. E no sábado foi trazido o personagem de João Batista pra gente. E no domingo foi trazido o personagem de Daniel. E algo que ambos tinham em comum é que nenhum dos dois negociavam a verdade. E a verdade é Cristo. Era algo que nenhum dos dois negociavam. E refletindo sobre isso, eu me lembrei de uma música que eu já tinha ouvido, no caso, que não era essa que a gente vai cantar agora, mas que faz uma referência, no caso. E a letra da música, ela falava: de que vale a gente ter as poesias mais bonitas, as harmonias mais brilhantes, se não existe verdade naquilo que a gente fala ou naquilo que a gente canta? De que vale a gente vir aqui, a gente cantar, a gente trazer os louvores ao Senhor? De que vale a gente ter tudo e não ter nada, dar os nossos lábios ao Senhor, mas não entregar a alma? E refletindo sobre isso, na verdade, essa é uma reflexão que eu tive e eu queria passar para cada um dos irmãos, para que vocês também pudessem refletir sobre essa mensagem, para que vocês pudessem analisar a vida de vocês e entender aquilo que vocês têm negociado na vida de vocês, e se realmente vocês têm tratado o Senhor como algo inegociável, como algo que eu não negocio por nada. Vai me beneficiar? Não importa. É mais uma que eu sirva ao Senhor e que eu agrade a Ele do que a opinião das pessoas, ou do que uma promoção num cargo. É mais importante que eu agrade ao Senhor. Então, que nessa manhã exista verdade no nosso coração, em cada um dos louvores que vão ser entoados, em cada uma das palavras que vão ser ditas nessa manhã. E que tenhamos vindo aqui não para estar no culto, mas para prestar um culto ao Senhor, para verdadeiramente cantar, para verdadeiramente ter o nosso coração aberto e disposto a ser tratado por Ele. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descansa o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há
amor maior que o teu. Em teus braços fortes descansa o meu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Senhor, que nessa manhã possamos querer mais da tua presença, que isso possa ser verdade no nosso coração, em nome de Jesus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descansa o meu ser. A tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Amém. E que esse desejo de desfrutar do verdadeiro amor do Senhor, da presença do Senhor, possa se refletir na nossa vida. E que com isso a gente realmente possa reconhecer a bondade do nosso Deus, que é todo-poderoso. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. E eu queria trazer para vocês algo que eu estava lendo sobre a vida de Paulo, bem perto ali do fim da vida de Paulo, onde ele vai falar em Atos 20, no versículo 23. A fala dele é de: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a minha missão, que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Essa foi a fala de Paulo.
E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando como o nosso coração se sentiria se o Espírito Santo dissesse pra gente: olha, você está perto do seu fim, e em todas as cidades em que você for passar a partir daqui, o que espera você é prisão e sofrimento. Mas que mesmo em meio a essas prisões e sofrimentos, você vai ter oportunidade de falar do Senhor. Você vai ter a oportunidade de levar a palavra do Senhor, e você vai ter a oportunidade de pregar a palavra do Senhor a muitas vidas, antes que você morra ainda. Aí eu pergunto, nós seríamos como os discípulos de Cristo? Nós ouviríamos somente a parte de que aquilo que nos espera nas próximas cidades é prisão e sofrimento? Ou a gente viveria de uma maneira diferente, ouvindo a parte de que tem prisão e sofrimento, sim, mas o mais importante disso é que você vai ter a oportunidade de levar a Cristo, mesmo com prisões e sofrimentos te esperando. Você vai ter essa oportunidade de levar a bondade e a graça de Deus para a vida de cada uma das pessoas que vão estar nessa cidade. E qual a postura que nós tomaríamos diante disso? Porque assim como foi dito para cada um de nós desde a semana passada, uma das coisas que nos moldam são as decisões que nós tomamos. E se a nossa decisão for de ficar triste, de ficar remoendo algo que nos foi dito de, poxa, prisão, sofrimento, muitas lutas, muitas batalhas, a nossa atitude vai ser um espelho disso. Um espelho de ter isso em nossa mente e acreditar nisso. Agora, se a gente enxergar isso como uma oportunidade de levar a Cristo para os outros, levar a Cristo para as outras pessoas, e a nossa decisão for, amém, vou passar por isso, porque eu sei que o Senhor é sempre presente comigo, que é a tua mão que me guia, a tua mão que me conduz até onde eu preciso ir. Então que nessa próxima música a gente possa cantar com essa mentalidade e essa mensagem, amém? Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Agora vou passar para a oportunidade ali, para que minha mãe quer dar uma palavrinha. Trouxe que enquanto a gente viver aqui e realmente nós estivermos debaixo da vontade do Senhor, nós vamos passar por todos os momentos com a presença dele. E não importa se esse momento vai ser bom aos nossos olhos ou vai ser difícil aos nossos olhos, o Senhor sempre vai estar conosco. Eu venho aqui testemunhar pela vida de uma irmã que você não conhece, mas que a família está passando por uma luta muito difícil. E eu venho pedir para que os irmãos orem por essa família. É a família da Viviane, do Ricardo e do Murilo. Alguns de vocês já devem conhecer. Eles fazem parte da igreja de Pedro Nunes. O Murilo é um menino de 13 anos que precisou amputar uma parte da perna por causa de câncer. Foi feito um movimento para que ele conseguisse uma prótese, ele conseguiu. Mas nesses últimos tempos a doença tem sido muito severa na vida do Murilo. E essa semana ele precisou ser entubado. Mas a família tem perseverado na presença do Senhor. E quando eu canto esse cântico, a primeira pessoa que me vem à mente é essa família, porque a bondade do Senhor tem sido sobre eles, mesmo que eles não consigam entender ou enxergar. A bondade e a fidelidade do Senhor tem sido sobre a vida dessa família. E em dados momentos da nossa caminhada cristã, o Senhor permite que situações assim venham nos assolar para mostrar a fidelidade, o amor, a bondade, a graça dele sobre nós. Nem sempre as respostas vão ser do jeito que nós queremos, mas ele mostra que vai estar conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Essa semana, acho que foi quinta ou foi sexta, não, de sexta para sábado, os médicos decidiram extubar ele e desenganaram ele. Mas a igreja de Pedro Nunes juntou um grupo, foi para a porta do GRAAC
E lá eles fizeram um período de oração, de louvor ao Senhor, para que a família fosse fortalecida no Senhor. Eu não sei qual é o estado dele agora, mas eu sei que Deus está com ele. E ele é um menino que ele testemunha do amor do Senhor. Ele crê no Senhor, ele foi criado nos caminhos do Senhor. Eu não sei se essa situação é para a vida na terra ou para a vida eterna com o Senhor. Mas o meu clamor ao Senhor é: sustenta, Senhor, essas famílias. Que essas provações não venham fazer com que eles descreiam do Senhor, se afastem do Senhor, duvidem do Senhor, fiquem irados com o Senhor. Não permita isso, Senhor. Mas que o seu bondoso amor alcance nessa hora a família do Murilo. E não só a família dele, mas das inúmeras crianças que estão naquele hospital, Senhor. Deus, eu venho pedir que o Senhor os fortaleça com a sua bondade. Que no meio do caos, no meio dessa dor, no meio dessa escuridão, Senhor, eles possam sentir-se abraçados pelo Espírito Santo, confortados e consolados pelo Teu poder, ó Deus. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, que em todo tempo eles sintam a Tua presença, porque a Tua presença é o que garante que nós passemos pelas tribulações, pelas dificuldades, glorificando, engrandecendo, exaltando e reconhecendo o Senhor em todo tempo. Deus, em nome de Jesus, eu rogo ao Senhor pelas inúmeras pessoas que estão nos hospitais, Senhor, desenganadas, aguardando o Teu agir. Eu rogo pelas famílias, Senhor, para que o Senhor sustente, Deus amado. Senhor, o Senhor é o Deus que age quando ninguém vê, Senhor. Age com a Tua salvação, age com o Teu conforto, age com as Tuas provisões, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Deus, seja feita a Tua vontade sobre cada uma dessas situações, ó Pai. Eu rogo, fortalece o Teu povo que clama, Senhor, por essa situação. Que nós não fiquemos acomodados no nosso lugar, mas que a gente dobre os nossos joelhos e clame ao Senhor pela Tua presença, pelo Teu conforto, pelo Teu consolo, por passar por essas lutas e adversidades, confiando no Senhor. Que assim como Paulo testemunhou, ele sabia que ele ia passar por prisões e dores, mas ele escolheu estar com o Senhor até o fim. Que seja assim em nossas vidas, independente, Senhor, das situações que nós venhamos a passar. Que nós possamos escolher estar com o Senhor em todo o tempo, em todo momento, Senhor. É a minha oração, Senhor. Age com o Teu favor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia em cada um desses lares que estão passando por essas dificuldades, Senhor. Que cumpra-se o Teu querer. E que nós, como servos, possamos acolher, orar, amparar, sustentá-los em oração, confiando no Teu pleno poder. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu Te peço nesta hora, Senhor. Amém, Senhor. Amém e amém. Eu trouxe aqui a história do Murilo, mas é porque ele é mais próximo e não é nem tão próximo a nós. Mas como ele, existem muitas outras crianças, muitas outras famílias que estão passando por essas situações. Mas infelizmente a gente não está perto, a gente não sente. E nem sempre a gente ora. Os hospitais estão lotados. Quando é que você para orar pela vida dessas pessoas? E eu não estou falando por cura, mas eu estou pedindo para que você ore para que eles encontrem o amor do Senhor, o conforto do Senhor no meio do leito de dor e de enfermidade. E que as famílias possam ser sustentadas pela bondade do Senhor, que é isso que nós acabamos de cantar. Amém? Orem por essas famílias. Amém. E a gente vê como a gente está meio que conectado, não somente porque somos irmãos em Cristo, mas porque eu creio que o mesmo Espírito que habita em mim habita em cada um de nós, em cada um de vocês. Eu também
ia trazer essa história do Murilo. Pessoalmente, eu não conheço ele, mas eu conheço a mãe dele, porque ela é da época que eu era pequeno, lá em Pedro Nunes. O Murilo talvez eu tenha visto alguma vez na escola, porque eu estudava na mesma escola que ele, mas eu nunca cheguei a falar com ele, né? Só que algo interessante é que as suas ações e quem você repercutem para as outras pessoas. E o que chegou a mim, pelo menos sobre o Murilo, é que ele é um garoto muito de Deus, no sentido de que ele busca ao Senhor, ele não é batizado, mas ele tenta servir ao Senhor da melhor forma que ele pode. E talvez o grande desejo do coração dele é ver o pai dele convertido. E me dói muito pensar que talvez ele não veja isso aqui, mas lá de cima talvez. E amém, que nesse momento nós possamos cantar que o Senhor é santo e para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos,
e os anjos clamam: Santo. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Senhor, nosso Deus e Pai, só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos nessa manhã de louvar e de engrandecer ao Senhor, Deus. Que assim como Paulo, a nossa missão possa ser apenas servir ao Senhor e entregar o melhor que nós podemos, Deus. Que possamos fazer o nosso melhor com o ministério que o Senhor colocou em cada uma das nossas mãos, Deus, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja voltada especificamente para isso, Deus, para engrandecer, para glorificar e para exaltar ao Teu santo nome, Deus. Porque só o Senhor é grande e digno de toda honra, glória e louvor, meu Pai. Obrigado pela Tua bondade, obrigado porque o Senhor é santo e caminha conosco dia após dia, mesmo em meio de batalhas e de lutas, o Senhor se faz presente, o Senhor é santo e o Senhor se sobressai sobre toda e qualquer dificuldade que nós possamos passar, Pai. As dificuldades são necessárias para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, Deus. Mas que em nome de Jesus, em meio às batalhas, nós possamos crescer espiritualmente, nos fortalecer e sermos moldados segundo a Tua vontade, Deus. E que em nome de Jesus, na nossa vida, nós não venhamos negociar com a verdade, Pai. Que a verdade nunca venha a ser negociável na nossa vida, mas que ela venha a ser absoluta, porque a verdade é o Senhor, Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que reina sobre todas as nações e que tem o poder sobre cada uma de nossas vidas, Pai, e cada uma das coisas que vemos nesse mundo, Deus. Então que em nome de Jesus a Tua ação possa ser sempre presente nas nossas vidas, Deus, e que cada dia nós possamos reconhecer essa bondade e esse amor do Senhor por cada uma das nossas vidas. Que em nome de Jesus possamos nos render à Tua presença de todo o nosso coração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Passar para o momento de oferta agora. Graça e paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Santo, misericordioso e bondoso é o nosso Deus, né? Pela bondade e pela misericórdia do nosso Deus, que nós nos encontramos aqui nesta manhã. Agora nós vamos passar pelos momentos de oferta. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias. Aqueles que não precisarem abrir, é um versículo bem conhecido de todos. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 58. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Aí a irmã Conceição, líder, né, da União Feminina, vai falar, irmã Nilce, mas esse versículo é da UAF. É para nós, né, irmã? Mas é para toda a igreja. Aqui eles estão falando, amados irmãos, é para velhos, jovens, crianças, para todos nós, né? É um alerta, é uma palavra de incentivo do Senhor, que nós sejamos firmes, constantes, né? Abundantes na obra do Senhor. E a obra do Senhor, sem as nossas ofertas, sem os nossos dízimos, não funciona, né, irmãos? Sem o nosso trabalho, sem a nossa dedicação na obra do Senhor, a obra do Senhor não funciona. Sem os dízimos e sem as nossas ofertas, por exemplo, que seria da nossa igreja, né?
Se nós não pudéssemos pagar a luz, se não pudéssemos pagar a água, aí a nossa igreja fecharia, né? E não é isso que Deus quer. Não foi para isso que Ele nos chamou, para estarmos aqui nessa igreja. Era para que nós sejamos firmes, constantes, abundantes, ofertarmos sempre, não uma vez ou outra não, né? Só quem é dizimista sabe, né, quanto é bom dizimar, o quanto é valoroso dizimar. É o melhor investimento que nós fazemos, né? É investir na casa do Senhor. Nós temos visto, né, a bondade, a misericórdia do Senhor, como foi cantado aqui nesta manhã, a fidelidade, a bondade do nosso Deus. E nós estamos aqui sustentados pelo nosso Deus. Ele nunca nos deixou faltar nada. É promessas do Senhor, que aqueles que são fiéis, a palavra fala que até que são fiéis no pouco, Ele no muito nos abençoa, né? E nesta manhã nós estamos aqui, né, para dar mais essa palavra de incentivo, que todos sabem a necessidade, a dificuldade da nossa igreja, mas glória a Deus, porque a nossa igreja, apesar de pequeno número, né, Deus tem sustentado também. Tem sustentado aqueles que dizimam e tem sustentado a nossa igreja. A nossa igreja, graças a Deus, em nome de Jesus, tem dado, né, para pagar as contas. Isso é motivo de muita gratidão. Que nós sejamos realmente gratos ao nosso Deus, que nos dá aquilo necessário, que nós sempre podemos ofertar. É muito valioso investir na casa do Senhor. Amém? Que nesta manhã não seja diferente, né? Deus sonda, Deus conhece, sabe todas as coisas, sabe a necessidade de cada um e supre também, né? Em nome de Jesus, vamos estar agora nesse momento orando. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui nesta manhã, te agradecemos, ó Pai, por tudo que já foi feito, ó Deus, pelas orações, ó Pai, pelos cânticos, meu Pai, que confortou o nosso coração. Nós estamos aqui nesta manhã, ó Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja, meu Pai, tratando com cada coração, que nós possamos estar aqui não apenas, ó Deus, para cantar, mas que nós possamos louvar de todo o nosso coração, que a Tua palavra diz que o que importa é a nossa adoração e o nosso louvor, de todo o nosso coração. Que não seja também diferente nos dízimos, nas ofertas, que nós possamos ter um coração voluntário, meu Pai, que o Senhor possa mover o nosso coração, que a nossa oferta seja uma oferta de gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, porque o Senhor nunca nos deixou faltar o necessário, o pão de cada dia que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continua abençoando os teus filhos, ó Pai, aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, como foi orado aqui nesta manhã, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai. O Senhor esteja visitando os hospitais, ó Senhor. Que o Senhor esteja visitando com bênçãos, meu Pai, bênçãos de cura material, cura espiritual e principalmente, ó Deus, que o Senhor esteja curando aqueles que estão enfermos, que ainda não te conhecem, meu Pai, que a Tua graça salvadora possa alcançar essas vidas, em nome de Jesus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando esse trabalho aqui nesse lugar, abençoa tudo que foi feito aqui, ó Pai, tudo que vai fazer, que seja feito com a Tua aprovação, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa invadir os nossos corações, que a Tua glória, Senhor, seja manifestada nesta igreja, neste dia, meu Pai. Trata conosco, ó Pai, abençoa a palavra que vai ser ministrada, Senhor, que seja, meu Pai amado, vinda do Teu coração para o nosso coração. Fica conosco aqui nesta manhã, que nós possamos estar atentos a ouvir a Tua palavra,
que toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, que caia por terra, meu Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos estar com a nossa mente e o nosso coração voltado para o Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos agradecidos nesta manhã. Amém e amém. Amém. Os irmãos podem trazer as ofertas enquanto nós tocamos essa música. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, a partir do verso 14. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. Amém? Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando a muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pado, era tarde demais para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Sabe, irmãos, hoje eu queria falar para os irmãos o óbvio, né? Eu quero lembrar aos irmãos de coisas que são óbvias, né? Estava vendo esses dias um livro que dizia que o óbvio ainda precisa ser dito. O óbvio ainda precisa ser dito. Quando você quer emagrecer, o que você precisa fazer? Regime, dieta, o que mais? Atividade física. A gente sabe disso, não sabe? Mas a gente gasta um dinheiro para ir numa consulta para ouvir isso do médico, todas as vezes. Aí você vai no clínico, o clínico fala, você tem que fazer uma dieta, você tem que fazer exercício. Vou te mandar para o nutricionista. Aí você vai no nutricionista, o nutricionista diz o quê? Você tem que fazer uma dieta, você tem que fazer exercício. E a gente já sabe disso, é óbvio. Não é verdade? A gente fica naquelas, procurando alguém para dizer aquilo que a gente já sabe. Se você vai fazer uma prova, o que você precisa fazer? Não é verdade? Não é óbvio isso? E o que a gente faz? A gente não estuda.
E aí no dia da prova, Senhor, me ajuda. Aí o Senhor falou, você não fez o que tinha que fazer, agora você quer que eu faça um milagre? Eu até poderia fazer, mas não é justo. E eu não sou um Deus injusto. Da mesma forma, eu vejo muitas pessoas dizendo, não, eu quero ver Deus, né? Que nem a gente cantou aqui, eu quero mais de Deus. Mas o que o texto de Hebreus fala para nós? De forma muito clara e de forma muito simples e muito óbvia. Sem santidade ninguém vai ver o Senhor. E não é só aqui que fala isso, tem várias passagens, desde o Antigo Testamento é dito isso. Sejam santos porque eu sou santo, porque sem santidade você não vai me ver. E aqui o texto, o escritor de Hebreus, ele vem escrever essa carta um pouco antes da queda do Templo de Jerusalém, no momento em que muitas pessoas estavam sendo perseguidas pela nova fé, porque o cristianismo era algo novo, né? E aí era perseguido pelos judaicos, né, da cultura judaica, era perseguido pelos romanos, era perseguido pelos gregos, porque era algo novo. E aí o escritor ele vem falar para nós desde o começo, olha, já foi dito pelos antigos, pelos profetas, pelos sacerdotes, e agora está sendo dito novamente pelo Filho. O Antigo Testamento aponta para Jesus, e agora Jesus, o próprio Cristo, vem e fala, e aí agora está sendo pregado pelos apóstolos, pelos discípulos, o que é óbvio, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa não tem como nós alcançarmos salvação, porque essa vida de santa, ela depende de um reconhecimento daquele que é santo. E a gente precisa entender isso, compreender isso muito profundamente. Quando ele fala aí, ele escreve isso, ele fala para pessoas que estão sofrendo perseguição, para pessoas que estão cansadas espiritualmente, para pessoas que estão tentando de alguma forma conciliar a fé antiga com a fé nova. Uma pessoa que passou a vida inteira fazendo sacrifícios, né, indo ao templo, aquele ritual todo, e agora Jesus vem e fala, vocês são livres, eu libertei para que vocês vivam livres. Mas a pressão do sistema religioso é muito grande, é muito forte, e aí, assim como o pessoal no tempo de Hebreus, os Gálatas também passavam às vezes os problemas, quando Paulo escreve para eles, irmãos, vocês caminhavam tão bem, o que aconteceu para que vocês regredissem na sua fé? Vocês começaram a seguir um outro evangelho, que na verdade não é outro. E nós precisamos compreender isso. O capítulo 12 de Hebreus, ele vai trabalhar a questão da perseverança no início do capítulo, quando ele fala da nuvem de testemunhas que nos rodeiam, as pessoas que serviram para nós como exemplos de vida cristã, e que já não estão mais conosco, mas estão agora nas arquibancadas celestiais, torcendo, intercedendo e vibrando com cada conquista e cada vitória nossa sobre o reino das trevas, para que nós continuemos perseverando na santidade, que a gente não regrida, não volte atrás, mas que permaneça firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas não é só a questão da perseverança, é também a questão da disciplina, que ele vem falar para nós. Ele fala sobre a questão dos pais terrenos que disciplinam os filhos. Imagine então, aqueles que são filhos de Deus. Deus disciplina, a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos da sua santidade, verso 10. A disciplina do Senhor é para que a gente participe da santidade dEle. Não é para que a gente se revolte, porque Deus está me castigando, Deus está fazendo isso. Não, irmãos. A disciplina do Senhor é para que a gente participe, para moldar o nosso caráter, para que a gente se pareça mais com Jesus. E isso a gente precisa observar constantemente. O verso 14 é como se fosse um resumo ético da vida cristã.
Quando a gente pega o verso 14, esforce-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando ele usa a palavra esforcem-se ou seguir a santidade, seguir a paz com todos, esforce-se, essa palavra não é algo para você simplesmente buscar, é para você perseguir. Persiga o quê? A paz com todos, não com uma parte, só com aquelas pessoas que você gosta, mas se esforce, persiga, busque incessantemente ter paz com as pessoas. Jesus, quando olhamos Colossenses, o capítulo 1, ele vai falar para nós que o próprio Cristo, ele verteu sangue, ele doou sua própria vida para que houvesse restauração, reconciliação entre nós e o Pai. E Jesus, quando ele não morreu por nós, porque a gente já estava aqui na igreja e porque a gente aceitou a ele, aí ele morreu. Não, ele morreu enquanto a gente estava pecando no mundo, enquanto a gente estava vivendo para os nossos próprios prazeres. E quando a gente fala dessa questão, que ele fala de buscar, esforçar-se para viver uma vida santa. Infelizmente a gente tem um conceito errado de santidade. A gente acha que ser santo é estar aqui sentado na igreja todos os dias, orando, ajoelhados, lendo a Bíblia. Não, irmãos, não é isso. Eu nunca fico nervoso, eu nunca fico estressado com nada. Não, isso é ilusão da sua cabeça. Quando a gente lembra da questão da santidade, amados, quando Moisés estava lá no deserto com o povo, e Deus chama as pessoas, olha, subam para que a gente possa conversar e ter uma relação. O povo diz, opa, olhou para cima, viu em cima do cume do monte lá, as nuvens cobrindo, raios, trovões, tempestades, aquela atmosfera da presença de Deus ali. Rapaz, eu vou subir nada. Eu vou subir num lugar desse, onde o Deus Santo está presente, e eu, um pecador miserável, vou ser consumido. Moisés, seguinte, você vai lá, como se Moisés fosse santo, né? Você vai lá, o que Deus falar para você, você fala para a gente que a gente obedece. Infelizmente tem sido assim até hoje. A gente não busca uma vida de intimidade com Deus no decorrer da semana, espera que o pastor ou alguém que venha pregar no domingo fale para nós, o que Deus falou com você, pastor, para você falar para a gente, que a gente vai obedecer. Mentira, a gente também não obedece. A gente ouve, ou melhor, a gente escuta. E na maior parte das vezes a gente escuta o que foi falado, sai daqui e fala, muito difícil, dá para fazer isso não. Perdoar inimigo, amar inimigo, isso aí é complicado demais. Dar outra face, andar uma milha a mais. Não, sempre fiz assim, estou aqui até hoje, vou continuar fazendo. Meu nome é Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E você vai para o inferno assim, né? Vai para o inferno assim. Porque se você e eu, se nós não mudarmos, porque é nos revelado a fonte de vida e como nós devemos conduzir a nossa vida, e se a gente não obedecer isso aqui, abraço para o gaiteiro, já era. Não tem volta não, irmão. Se a gente vai viver do nosso jeito, acabou. Você vê que é tão interessante que, por exemplo, quando Moisés lá atrás, quando Deus fala com ele, e ele chega ali no monte, e aí Deus fala para ele, tira a sandália, porque o lugar que você está pisando é santo. Nossa, então o lugar é santo? Sim, porque ele está sendo usado por aquele que é santo. Santidade requer separação, consagração, para ser utilizado por aquele que é santo. Santidade, quando a gente fala de ser santo, a gente fala de posição, ser separado, e de função, utilizado para ou por aquele que é santo. Então quando ele diz, olha, sem santidade vocês não vão ver Deus, ele está dizendo que se não houver consagração de vida,
Se você não for usado para a glória de Deus, você não vai ver Deus. Eu não vou ver Deus, nós não vamos ver Deus. Enquanto a gente achar que a vida que nós vivemos é isso aqui e acabou, a gente não vai se movimentar para buscar algo maior. Pastor, mas eu entreguei a vida para Jesus, pastor, eu sou batizado, tem não sei quantos tempos, quantos mil anos que eu sou batizado. E daí? O que quer dizer isso? Nada. Não quer dizer nada. A gente precisa entender, irmãos, que quando a gente entrega a vida para Jesus, é um primeiro passo. A gente cantou aqui, a primeira música era o mais de Deus, não é? Eu quero mais de Deus, mas para ter mais de Deus eu preciso ter menos de mim. Eu preciso me esvaziar. Porque Deus não vai conseguir encher quem já está cheio. Você não consegue encher um copo que já está cheio. Você precisa esvaziar o copo para poder ser cheio de alguma coisa. E aí, depois as outras duas, falou sobre clamar a Deus e nos rendermos a Ele, por causa da bondade que Ele estende a cada um de nós, que não merecemos. E à medida que só se rende aquele que reconhece a grandeza do seu adversário, porque em muitos momentos Deus se torna o nosso adversário. Quando nós queremos fazer uma coisa que Deus não abençoa e Ele não tem aquilo para nós, nós o consideramos adversário. E enquanto eu não me render a Ele, eu não vou conseguir reconhecer a sua santidade, porque eu acho que eu estou certo. A minha vontade está certa, o meu querer é o certo. Eu sei o que é bom para mim. Por quê? Porque eu sou o meu Deus. E aí, quando eu entrego a vida para o Senhor, é quando eu realmente me rendo. Senhor, eu reconheço a sua grandeza, a sua majestade, eu reconheço a sua santidade, e eu me rendo diante do Senhor. E o meu rendimento diante de Deus, o me render diante de Deus, é aquele primeiro passo lá atrás, que a gente chama de regeneração. A regeneração é quando Deus dá nova vida a quem estava morto espiritualmente. É o novo nascimento que Ele fala para o nosso querido amigo Nicodemos, em João no capítulo 3, você precisa nascer de novo. E é óbvio isso, nós precisamos nascer de novo. Se nós não nascermos de novo, nós não vamos ver o Senhor. E o nascer de novo requer de nós uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir e uma nova forma de agir. O novo nascimento requer de nós que nós sejamos consagrados, separados de um mundo, de um sistema corrupto, para sermos limpos, renovados, restaurados, reconciliados, purificados no sangue de Jesus, para que a gente possa alcançar a tal da glorificação que tem lá em Romanos 15, quando fala que a gente vai receber um corpo glorificado, um corpo que possa habitar na presença do Senhor eternamente. Mas entre a regeneração, que é um novo nascimento, e a glorificação, que é depois da nossa morte nessa vida, existe um processo de santificação, que é diário, que é todo momento, que é uma luta constante em que, a partir do momento que eu tenho um novo nascimento, eu preciso ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de sentir e agir. Mas, enquanto nós estamos neste corpo, existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. E por mais que o Espírito Santo ele vá regenerando algumas partes internas nossas, existe também a nossa responsabilidade. Existe a responsabilidade de Deus, divina, em que o Espírito Santo vem e faz em nós uma transformação, e existe a nossa responsabilidade em buscar esse Espírito, em buscar essa transformação, em desejar, em ansiar por isso. E é nesse ponto que a gente falha, porque a gente não deseja essa mudança. A gente deseja da boca para fora, mas não no fundo do coração. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Muitas vezes a gente vive assim, irmãos. E são vários os textos para nos ajudar nisso. Olha, quando fala Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Ele nos salva e fala para a gente, desenvolva, põe em desenvolvimento, em crescimento a tua salvação. É óbvio. E a gente sabe disso. Isso é ensinado na escola de iniciantes. Você foi salvo, mas você precisa viver como um salvo. Você precisa desenvolver a sua fé, você precisa desenvolver a sua esperança, você precisa desenvolver os seus relacionamentos a partir de uma nova ótica, de uma cosmovisão cristã, de uma forma de ver o mundo a partir dos olhos de Cristo. Você precisa desenvolver todo o campo de salvação, passando por arrependimento, por fé, por tudo que é necessário, meus amados. Nós precisamos, é responsabilidade nossa. Deus não vai desenvolver a nossa fé, Ele nos deu a fé, para a gente trabalhar nessa fé. Deus nos dá uma bondade, uma paz, uma esperança, uma justiça, para a gente desenvolver essas coisas, para viver como quem foi salvo. O problema é que muitas vezes a gente está orando por coisas que a gente tinha que estar trabalhando, que é responsabilidade nossa. E a gente está se matando atrás de coisas que a gente deveria estar orando, porque é a responsabilidade dele. E a gente vive perdido. O Paulo dizia assim, olha, eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3,13. Ele foi alcançado por Jesus, foi salvo por Jesus, e ele prossegue na sua vida para alcançar, parecer-se mais com Jesus. Porque foi para Cristo que ele foi alcançado, foi para a salvação, e a salvação, amados, não é só para depois que você morrer, você ir para o céu, porque você também não vai para o céu. Né? A gente tem um imaginário que alguém um dia falou para a gente, olha, a gente vai para o céu, a gente não vai ficar aqui não, a gente vai ficar aqui. É a nova Jerusalém que desce para transformar isso aqui. Esse caos que a gente transformou depois do Éden, vai ser restaurado. Nós seremos restaurados à imagem e à semelhança de Cristo. Nós quem? Aqueles que buscarem uma vida de santidade. Porque sem essa busca de santidade, não vamos ver o Senhor. E essa busca, e é óbvio, irmão, é óbvio, né? E eu preciso perguntar, você está perseguindo essa santidade ou você está esperando ela acontecer? Que a gente infelizmente fica sentado muitas vezes, esse negócio de ser santo é muito complicado, eu vou sentar aqui, vou esperar Deus me fazer santo. Aí você fica lá sentado, esperando Deus te fazer santo. A ordem não é para você ficar sentado, a ordem é para você perseguir a santidade. Nós não vamos conseguir ser 100% santos neste mundo, neste corpo, porque ele tem uma natureza pecaminosa. Mas isso não é desculpa para a gente também sentar e ficar esperando Deus fazer as coisas. Existe uma responsabilidade nossa. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos esforçar por uma vida santa, por uma vida consagrada. E quando ele fala de santidade, quando você olha o Antigo Testamento, objetos eram separados, consagrados para ser usado no templo. O templo foi consagrado a Deus, porque Deus usava o templo. E aí quando o templo foi destruído, Deus passa a habitar em templos não feitos por mãos humanas, mas em templos que são pessoas, seres humanos. Deus quer habitar em mim e em você. E se Ele habita em nós, nós somos santos. Então, quando a gente usa o nosso corpo para fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer, a gente está pecando. Nós estamos profanando o templo. Relações sexuais fora do casamento, pensamentos adúlteros, sentimentos de traição, tudo isso é profanação do templo, que somos nós.
Porque se a santidade é separação, consagração, para que Deus use para a glória dele, tudo que a gente faz em nosso corpo, que é contrário à vontade de Deus, a gente está em pecado. Se Deus habita em mim e habita em você, nós somos santos. Não por nós, porque nós não somos capazes de produzir santidade. Mas, assim como Paulo disse, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Como é que eu sou santo? Quando Cristo vive em mim. Quando Cristo toma decisões na minha vida. Quando eu busco a Cristo para qualquer coisa que eu tenha que fazer. A direção, como eu devo falar, como eu devo conduzir, como eu devo agir. Quando Cristo vive em mim, eu produzo santidade com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Mas é uma luta intensa todos os dias, irmãos. Todos os dias. E outra coisa que é óbvia, santidade tem um preço. A santidade, ou melhor, tem um valor, né? Porque preço é aquilo que a gente pode botar um cifrão ali e um valor na frente. Agora, o que tem valor é aquilo que a gente não põe preço. O sangue de Jesus é algo muito valoroso, porque não tem como comprá-lo. E quando a gente pensa na santidade, a santidade ela requer de nós renúncia. Decisões, como nós falamos a semana passada. Você quer ser santo, você quer ser santa, você precisa renunciar. Mas é uma escolha que você vai fazer, por isso são escolhas também difíceis. Porque Jesus ele não obriga ninguém a segui-lo. Mas se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Por quê? Porque você vai estar seguindo aquele que é santo. E sem santidade, sem seguir aquele que é santo, a gente não vai ver o Pai, não vamos ver Deus. A santidade requer de nós decisões, renúncias, disciplina. Eu não quero orar, não é o querer, porque se for esperar querer orar, você não vai orar nunca. Ah, mas eu não entendo a Bíblia, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, é porque você ainda é carnal. É carnalidade, por isso a carnalidade nos impede de compreender as coisas espirituais. O texto de Coríntios vai falar isso. 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer isso, 2 e 3 vai falar isso. Olha, as pessoas que são naturais ou carnais, elas não entendem as coisas espirituais. Por quê? Porque ela tem um confronto ali. É a natureza carnal da pessoa que não quer orar, não quer ler a palavra, não quer se esforçar para ter paz com o outro, não quer se esforçar para ter uma vida de santidade. E aí ela, eu não quero, eu não faço. Eu só faço o que eu quero. Tá bom. Vai vivendo a vida assim. Sem disciplina. Santidade requer disciplina. Disciplinas espirituais, oração, estudo da palavra, comunhão, serviço, humildade, humilhação, tudo isso a gente precisa fazer sem querer. A gente faz essas coisas não porque a gente quer, mas porque a gente precisa. Se nós queremos realmente viver a eternidade com Deus, a gente precisa fazer isso. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Misericórdia, pastor. Nem sei direito o que é isso. É. Infelizmente tem um monte de gente que nem sabe às vezes o que é o jejum. Sabe o que é a palavra. Jejum é ficar sem comer. Mas não sabe o porquê que a gente faz isso. Para matar a carne e fortalecer o espírito. Para buscar santidade. Para buscar ficar mais sensível à voz de Deus. Para que o nosso coração duro seja quebrantado.
a fim de que a gente comece a obedecer a palavra de Deus. Porque Ele fala para nós, irmãos, olha, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça, ou se exclua da graça de Deus. Nos é dada a graça, nós nos excluímos dela. Primeiro porque a gente dá vazão para a nossa carne. E segundo porque a gente não está cuidando de quem deveria. Irmãos, quando eu falei para vocês hoje nos anúncios para a gente orar pelas pessoas, é uma expressão de cuidado a oração. Às vezes eu não posso estar com você, por exemplo, eu não posso estar com o Murilo lá no leito de hospital, porque ele está numa UTI. Mas quando eu coloco os meus joelhos no chão e invoco o nome do Senhor, eu peço para o Senhor fazer aquilo que eu não posso. Eu peço para o Senhor ir aonde eu não posso ir. Mas a gente não entende isso. A gente acha que oração é um passatempo. É um cheque religioso que a gente faz todos os dias. Eu orei hoje. Eu orei lá agradecendo isso, agradecendo aquilo. Oração é guerra. Oração é luta, é batalha, é o caos. Para primeiro matar a gente. O Jacó entra numa oração com Deus na madrugada, uma luta com Deus, porque ele queria ser abençoado do jeito dele. E Deus fala, não vou te abençoar do seu jeito, é do meu. E ele toca, ele tira a força do Jacó, toca na coxa e ele fica manco. Para quê? Porque você precisa entender quem é o forte aqui. Você precisa entender que numa batalha com Deus, a nossa carne nunca vai ganhar. Se nós realmente formos buscar, nos esforçarmos para buscar uma vida de santidade, a nossa carne nunca vai ganhar. Porque a gente vai buscar nos esforçarmos para viver uma vida de santidade. Sempre, irmãos, que a gente for buscar isso, essa vida de santidade, pensa, por exemplo, dá um exemplo para você entender, né? Que talvez fique mais claro. O Isaías vivia a vida dele, religiosamente, falando o que não devia, com lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. E aí, na hora que o caos veio sobre ele, sobre a cidade, ele achou que a religiosidade dele ia resolver e não resolveu. E ele se viu perdido e correu para o templo. E quando entra no templo, que era o lugar da habitação de Deus, o lugar da santidade, ele é confrontado com quem? Com ele mesmo. Ai de mim que eu sou pecador. Ele olha para Deus Santo e Deus Santo revela o pecado dele. E ele grita desesperadamente. Ai de mim, porque eu sou pecador, os meus lábios são impuros e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram a Deus e ele ouvia os querubins cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Isso é santidade, isso é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Você não vai conseguir viver em santidade enquanto você não tiver um encontro com aquele que é santo, santo, santo. E quando isso acontecer, você vai ver o pior de você. Você vai ver quem realmente você é. Quem eu realmente sou. Não aquilo que eu digo para as pessoas que eu sou, mas quem eu verdadeiramente sou. Mentiroso, arrogante, assassino que mata pessoas com palavras, falso, violento, raivoso, amargurado, uma pessoa de lábios impuros que fala o palavrão, falo que sou cristão, mas xingo o outro, xingo o outro, xingo o outro. Enquanto a gente não tiver esse encontro com o santo, a gente não vai entender o que é santidade. Porque a gente acha que santidade é ir para a igreja no domingo, assistir o culto, cantar uma meia dúzia de louvores, ouvir uma palavra e sair, Senhor, glória a Deus, eu saí daqui hoje, eu vim para o culto, eu sou santo, fui santificado. Não!
Se a gente não tem uma vida com Deus durante a semana, o seu coração não está pronto para ouvir a mensagem, você não está pronto para receber a palavra. Nós vivemos um cristianismo falso, um fake gospel, e achamos que isso está bom demais, porque a gente usa uma camisa que fala de Jesus, usa colares, usa brincos, e aí, glória a Deus. Não, isso não é cristianismo, isso não é e nunca foi santidade, isso é religiosidade. Santidade é você buscar a Deus e encontrá-lo, e ser encontrado por Ele, e Ele te mostrar o pior de você, o quão longe você está da presença dEle, o quão errado você está na vida que você está levando, o como nós somos negligentes na oração, no estudo, como somos negligentes no cuidado com o outro. E se você ler lá o capítulo 2 de Hebreus, fala isso, que nós somos negligentes. Ele vai falar para a gente, ó, o capítulo 2, do verso, acho que 1 ao 4, se eu não me engano, ele vai falar isso. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela, pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme. E desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que nós escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitidas a nós por aqueles que o ouviram falar? Olha só que coisa linda. Nós achamos que o Evangelho é bonitinho, é legal, Jesus é gente boa. E a gente acha que eu vou orar para Deus fazer um milagre, e Deus fez o milagre e está ótimo, acabou. Eu não preciso desse negócio de arrependimento, dessa tristeza que tem que bater aqui dentro, para a gente realmente sentir que, olha, Jesus na cruz, legal. E tem gente que fala, ainda bem que foi ele e não fui eu. Jesus, o livro de Hebreus, irmãos, ele vai falar de uma mensagem que foi pregada desde os antepassados. Os profetas, os apóstolos, o próprio Cristo veio para pregar a salvação a nós. E esse Cristo teve que aprender o que é sofrer como um ser humano, para poder ser o nosso intercessor diante do Pai. E é quando nós mostramos as nossas fraquezas diante daquele que é 3 vezes santo, que nós somos fortalecidos. Essa semana, irmãos, teve acho que uns 2 dias que eu corri tanto que eu não consegui parar para orar, para ter o meu momento de oração com Deus. Foi acho que na sexta-feira à noite, eu estava tão irritado, mas tão irritado, vocês não têm noção, vocês nunca me viram irritado. Vocês acham que às vezes vocês me vê pregando, bravo? Não, pastor, não, vocês nunca me viram irritado. E eu estava tão irritado que eu cheguei em casa, eu peguei a minha Bíblia, a Cláudia falou, mas você já vai dormir? Eu falei, não, eu vou orar, eu preciso orar. Porque eu sei quem eu sou sem Deus. E eu não presto. Eu não presto. Eu falei, eu preciso orar. Por quê? Porque existem demônios dentro de mim. Assim como existe dentro de você e de cada um de nós. Que se nós permitirmos, eles tomam a nossa vida, tomam as nossas bocas, tomam as nossas mãos, machucam as pessoas que nós amamos. Tudo porque a gente não buscou a santidade de Deus. Eu entrei no quarto, fechei a porta e fui orar. E ali eu fui pedir para o Senhor, Senhor, olha, eu sei que eu não presto. E o velho homem que habita em mim, muitas vezes ele quer voltar. Eu lancei esse infeliz no oceano, mas esse desgraçado sabe nadar. E vira e mexe, ele chega até uma ponta onde tem terra seca.
E todas as vezes que ele chega em terra seca, ele quer tomar a minha vida. Ele quer machucar a minha família, ele quer machucar as pessoas que eu amo. Ah, Senhor, mata esse desgraçado na cruz. Ele não pode ter voz, ele não pode ter vida na minha vida, porque senão eu morro. Senão eu não consigo ver o Senhor. Se não é o Senhor na minha vida, Senhor, ai de mim, e ai daqueles que estão próximos a mim. Eu estou dizendo isso para você entender que não importa se você é pastor, se você é bispo, se você é querubim ou raio que o parta, que as pessoas gostam de colocar um monte de títulos aí. Não interessa o título que você tem, você é um ser humano como qualquer outro. Como o próprio Cristo se fez, como eu e você. E Cristo não pecou porque ele tinha intimidade com Deus. E intimidade com Deus produz santidade de vida. E se nós não temos intimidade com Deus, a nossa vida é um inferno. É um inferno. Eu não sei como é que às vezes as pessoas conseguem passar sem orar, gente. Eu passei 2 dias assim que eu não tive tempo de orar, devido a um monte de coisas que eu estava fazendo, correndo atrás do vento, para satisfazer as necessidades de um, de outro, daquele outro. Esqueci de que eu preciso estar cheio de Deus, antes de tentar fazer qualquer coisa pelo outro. E isso é importante. Sabe, irmãos, Deus me trouxe uma imagem, por exemplo, sabe como é? Eu me lembrei do tempo da pandemia. Imagina que a pandemia é o pecado, né? O Covid era o pecado. A gente tinha que se vestir todo para poder ajudar o outro. Eu tinha que cuidar da minha segurança para poder ajudar o outro a restaurar a segurança dele. E quando eu falhava nisso, eu me contaminava. Não é? Peguei na mão da pessoa, não podia cumprimentar com a mão. Ah, mas Deus cuida. Não, daí a mão, pegava na mão, abraçava. Estou com Covid. Ué, mas você não se protegeu? Ah, eu achei que Deus cuidava. Muitos pastores morreram nessa época porque achavam que Deus ia cuidar e ele não precisava se proteger. Com máscara, não precisava se proteger do contato com o outro. Ah, a pessoa está com Covid, eu vou lá e vou botar a mão na pessoa, né, vou orar por ela, a pessoa vai ser curada e eu não vou ser contaminado. Eu não sou Jesus. Por mais que Cristo habite em mim, existe em mim ainda uma natureza pecaminosa. E que toda e qualquer oportunidade que essa natureza encontrar, ela vai chamar para dentro. Seja uma doença, seja uma enfermidade, seja o que for. Não tem os aviões lá, olha, se o avião está com um problema, primeiro você põe oxigênio em você, para depois você poder ajudar o outro. E é assim, irmãos. Esforcem-se. Isso, irmão, não é algo fácil. Não é fácil você buscar paz com uma pessoa que está querendo guerra. Às vezes a gente está querendo paz, mas o fulano hoje está com os demônios dele lá, solta. Como eu estava na sexta-feira e eu falei, eu preciso orar. Eu não quero guerra com ninguém. Por quê? Porque já basta a guerra que tem dentro de mim. E eu preciso primeiro buscar o Senhor para vencer a guerra que habita em mim. Para estabelecer a paz no meu coração e nos meus pensamentos, para que aquilo que está em mim seja um reflexo do lado de fora. Quando existe paz dentro do meu coração e da minha mente, eu vou ser um promotor de paz. Agora, quando existe o caos, eu vou ser um agente do caos. Então eu preciso, por isso que o texto fala, esforcem-se, busque, persiga desesperadamente a santidade, para que você não se afaste da graça, para que raízes de amargura não sejam plantadas no seu relacionamento. Raízes de amargura, irmãos. Uma pessoa amargurada produz amargura nos seus relacionamentos, na sua casa.
E não é bom. Não é bom. Sabe aquelas pessoas que às vezes você passa, sabe? Aquela pessoa que está sempre, tem sempre uma palavra que pisa, que machuca, que põe para baixo. Pessoas amarguradas. Pessoas que permitiram crescer dentro de si raízes de amargura. E elas produzem isso. Isso é óbvio. Se você passar muito tempo com ela, sem influenciar ela ao reino, à paz, à justiça, à alegria, você vai ser influenciado pela amargura dela. Você também vai se tornar uma pessoa amarga. Se esforçar, irmãos. A gente tem problema quando fala de fazer Deus prioridade da vida, né? Mas se Deus não for a nossa prioridade nessa vida, Ele não vai ser na eternidade. Eu não posso vir para a igreja com medo do inferno. Porque se eu venho para a igreja buscar a Deus por medo do inferno, eu já estou vivendo um inferno. Porque eu venho aqui achando que eu sou obrigado a vir para não ir para o inferno. Como se eu tivesse que bater, um checklist ali, ó. Eu fui hoje, eu fui tal dia, então eu não posso ir para o inferno. Por quê? Porque eu tive presente. Mas eu não estive presente de joelhos na minha semana com Deus. Eu não orei, eu não separei um tempo de oração. De verdade. Que é aquilo que eu falei para vocês, de manter um caderno de oração, e registrar nesse caderno, e além do registro, marque hora com Deus. Você não tem hora para um monte de coisa? Você tem hora para começar, para ir trabalhar, você tem hora para almoçar, você tem hora para voltar do almoço, tem hora para ir embora do serviço, você tem uma hora para chegar, de repente, na faculdade, para sair da faculdade, você tem hora para um monte de coisas. Tem hora do seu jogo, tem hora da sua novela, da sua série, você tem hora para um monte de coisa. Por que você então não abre um espaço na sua agenda para aquele que deve ser a prioridade na sua vida? Todos os dias, naquele mesmo horário, nós temos um compromisso, eu e o Senhor. E é nesse momento que alguma coisa vai aparecer. O telefone vai querer tocar, alguém vai te chamar, ignora tudo e todos. Esse é o momento que você está com a pessoa mais importante da face da terra, do universo. Deus. Não tem ninguém mais importante do que Ele, nem o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem o seu chefe, nada, nem ninguém, nem você mesmo. E nesse momento, você precisa começar o processo de transformação com a sua parte no processo de santificação. Porque a parte de Deus, Cristo já fez. Ele veio, Ele aprendeu a sofrer, morreu no meu, no seu lugar, para que a gente pudesse ter vida. E Ele nos orienta a cuidar uns dos outros, a não fazer como Esaú. Esaú que trocou a prioridade por um prato de comida. Trocou a santidade por um prato de comida. Nós fazemos isso muitas vezes. Nós nos relacionamos com pessoas que não deveríamos nos relacionar de formas erradas. Nós vivemos muitas vezes uma vida de pecados, irmãos. Quando Deus chama Moisés, e ele chega ali no monte, Deus fala para ele: tira as sandálias, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. E Deus comissiona Moisés para voltar para o Egito, para libertar o povo. Ele pergunta: tá, mas eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Né? Quem que eu vou dizer para eles que me mandou aqui? E o que Deus diz para ele? Nós lemos no texto, o eu sou me mandou. Mas aquela passagem foi uma tradução errada no português. Porque no hebraico não tem o eu sou. Eu serei. O tempo presente, esse presente que existe lá que é traduzido para nós, não tem no hebraico. Fala para eles que o eu serei te mandou. Por que eu serei? Porque Deus ainda não era o Deus da vida daquele povo.
E não foi o Deus da vida daquele povo que saiu do Egito. Porque aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Ele se tornou o Deus do povo que nasceu no deserto. Porque é no deserto que nasce o verdadeiro cristão. É nos tempos de dificuldade, de luta, que nós somos provados, que o nosso coração é testado. É ali que nasce o verdadeiro cristão. É ali que nasce a verdadeira santidade. Quando eu não posso jogar a culpa em ninguém, eu tenho que reconhecer que eu sou o culpado. Fui eu que fiz, eu errei, eu falhei. E muitas vezes a gente fala, não, o meu Deus, o eu sou é o meu Deus. Não. Talvez o eu serei. Porque se Deus não é prioridade na nossa vida, então Ele ainda não é o nosso Deus. Se eu faço as coisas de acordo com a minha vontade, no meu tempo, da minha forma, do meu jeito, então Deus ainda não é o Deus que Ele realmente tem que ser na minha vida. Ele ainda não reina. Eu ainda estou achando que eu posso. Eu posso fazer frente à vontade de Deus. Eu posso fazer frente ao querer de Deus, porque o meu querer é mais importante. E eu preciso ter um encontro com o Santo, para que Ele revele o pecado que habita em mim. Para que Ele revele o velho homem que muitas vezes está tomando a minha vida e me direcionando para as coisas erradas. Porque o texto fala para nós, né? Se esforcem para viver uma vida santa e ter paz com todos. O nosso esforço é para ter paz no nosso relacionamento. A gente precisa entender isso. Santidade também é produzida nas relações, ou melhor, a santidade ela é fruto das nossas relações. É a nossa relação com Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas, que vai produzir santidade em nós. E ao próximo, como eu fui amado por Cristo, vai produzir santidade na minha relação com o meu irmão, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com as pessoas com quem eu me relaciono. Esforcem-se para que tenham relacionamentos santos. Esforcem-se para que a sua vida seja santa, porque isso tem uma consequência. A consequência de você se esforçar, perseguir e buscar uma vida santa, relacionamentos santos, é que no final de tudo, você vai ver o Senhor. Você vai estar lá em Apocalipse 22, na Nova Jerusalém, com o corpo glorificado, habitando na presença de Deus, com o próprio Deus, e desfrutando de uma vida que glorifique a Deus em todas as suas extensões. E aí eu preciso te perguntar, será que você ama a presença de Deus ou a ideia dela? Porque a presença de Deus vai trazer transtorno para a sua vida, do jeito que ela está. A presença de Deus vai mostrar quem você é e quem você deveria ser. E muitas vezes as pessoas gostam mais da ideia da presença de Deus do que da presença dele realmente. E você precisa entender isso. Será que você gosta, será que você ama realmente essa presença? Ou a ideia dessa presença? O que você tem feito na sua vida tem refletido santidade ou religiosidade? Será que as pessoas olham para você e veem um homem santo, uma mulher santa, ou um homem religioso, uma mulher religiosa? Será que Deus para você é só uma religião? É só um compromisso do domingo que você tem que vir ficar 1 hora, 2 aqui? E durante a semana a gente inventa desculpas para não estar na terça e na quinta. E nos outros dias a gente arruma um monte de coisa para fazer, para não precisar ter um encontro com aquele que é santo. Os seus anos de vida
tem feito você se parecer mais com Jesus ou mais com o seu entorno, com as pessoas do mundo? Pensa sobre isso. Porque são 3 perguntas que vão dar fundamento para você entender se você realmente é uma pessoa só religiosa ou se você realmente está se esforçando para buscar a paz com as pessoas e uma vida de santidade. Porque se nós não estivermos buscando isso, irmãos, não está havendo transformação na nossa vida, a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo vindo para a igreja, a gente está perdendo tempo com um monte de coisas. Se a gente não almeja, não deseja, não persegue a santidade, buscar santidade é buscar transformação. Jesus, quando ele vê o leproso, todo mundo fica, não toca nele, porque senão você vai ser contaminado. Não. A santidade de Cristo limpa a lepra daquela pessoa. E a lepra naquela época era considerado pecado. Todas as pessoas que tinham lepra era juízo de pecadores. Tá leproso é pecador, então você nem pode habitar com a gente. Quando Jesus habita em nós, nós podemos influenciar a vida de pessoas para a santidade. Mas para isso nós também precisamos dar o primeiro passo de ser santos. Eu não posso ser uma pessoa que grita, que agride as pessoas com as palavras, que agride fisicamente, que manipula, que mente, que engana, que controla. Eu não posso ser essa pessoa. Porque isso manifesta um controle, um Deus, que sou eu mesmo. Eu preciso olhar para Cristo, eu preciso imitar a Cristo, Cristo precisa viver em mim, Cristo precisa viver em nós, Cristo precisa viver nessa igreja. Sem santidade não há intimidade com Deus, e sem intimidade com Deus não tem santidade. E nós temos sido muito negligentes na nossa relação com Deus. Muito negligentes. Tudo toma o lugar de Deus na nossa vida. Até o sono, o bocejar, a sonolência, tudo isso. O óbvio foi dito aqui hoje. Eu não disse nada que vocês já não soubessem. Tudo que eu disse aqui vocês já sabiam. E só trouxe a lembrança, trouxe a memória. Sem santidade, a gente não vai ver Deus. Sem esforço, a gente não vai conseguir nada. É mais fácil eu mandar o outro para o inferno do que buscar a paz interior na presença de Deus e influenciá-lo com essa paz. Porque dá trabalho. Enquanto o outro grita, eu falo baixo. Irmãos. Só Deus mesmo na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo que nós podemos viver aqui hoje. Nós rogamos a Ti, Senhor, que as palavras que foram compartilhadas aqui, elas realmente façam sentido para nós. Que enquanto nós estivermos procurando viver a nossa vida, nós não vamos viver a vida de Cristo. Enquanto nós dermos espaço para o velho homem em nós, a nova criatura não vai existir. O Espírito Santo do Senhor não vai poder nos encher se nós estivermos cheios de nós mesmos. E isto
é óbvio. Mas infelizmente o óbvio ainda precisa ser dito. O óbvio de que muitas pessoas estão dentro da igreja há anos e ainda precisam ser evangelizadas. O óbvio de que às vezes, Senhor, tem que vir uma pessoa do mundo que não conhece o Senhor e nos questionar se nós já oramos ou não por determinado problema. Ah, Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Muitas vezes, Senhor, a gente já está tão longe do primeiro amor, Senhor, que a gente já nem consegue ver aquilo que está adiante ou atrás de nós. Nos ajuda, Senhor. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver quem nós estamos nos tornando. Abre os nossos ouvidos para que a gente possa entender as vozes que nós estamos seguindo. Abra o nosso coração, Senhor, para que a gente possa entender a quem nós estamos obedecendo. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos pensamentos, que muitas vezes são tomados pelas coisas, pelos prazeres momentâneos deste mundo e temporários. Tem misericórdia, Senhor, do nosso coração que é tão desorganizado e muitas vezes se torna insensível à dor dos outros. Nos esquecemos de quem sofre, nos esquecemos de nós mesmos e às vezes quando tentamos ajudar, fazemos relaxadamente. Não nos preparamos adequadamente e acabamos nos contaminando. Éramos para sermos promotores de paz e de reconciliação, mas quando não nos preparamos do modo adequado, na presença do Senhor, nos tornamos agentes do caos. Levamos mais confusão ainda para os lugares que deveríamos trazer ordem e paz. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos esforçarmos para buscar a paz com todos e principalmente, Senhor, a entender que nós precisamos viver uma vida consagrada ao Senhor. Enoque, Senhor, andou contigo 300 anos e ele não experimentou a morte porque o Senhor o tomou para si. Porque ele viveu uma vida de santidade. E a vida de santidade de Enoque produziu fruto, Senhor. Matusalém, que foi o homem que viveu mais tempo na face da terra, 969 anos. Uma vida que honra a Deus, uma vida de santidade produz frutos. E frutos que permanecem e permanecem para a glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas falhas, nos nossos erros. Perdoa-nos, ó Pai, a nossa negligência. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que ouvem a sua voz, que buscam intimidade contigo, para que possamos resistir ao dia mau, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e vão em paz em nome de Jesus.